isso que o Mauro falou aqui é gravíssimo. É gravíssimo. Você ter jogador não querendo treinar com 7, 8 dias de data FIFA. Sabe? Sim, mas é um absurdo. Não quer ter treino em 2 períodos, Mauro, todo mundo torce o trabalha em 2 narizinho, períodos. A gente torce o trabalha aqui na narizinho. Jovem Pan, eu tenho o meu canal, você tem o seu. Agora, o cara que ganha, é o que eu falo, eu acho que o Flamengo é o único time do Brasil que tem mais de 5 jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês. O cara vai reclamar de trabalhar, o cara vai falar que ele não quer treinar em tal horário, isso aí pra mim é demissão com justa causa. Aí não querem treinar em tantas horas, tantas vezes assim. Isso é informação, Mauro. Isso é informação, claro. Aí amanhã... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vidinho sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Santos, assumiu a 3ª colocação do Brasileirão, né? Óbvio que não é o futebol que a gente deseja, e o futebol também que o Flamengo pode oferecer pelo elenco que o Flamengo tem, e a gente sabe que o Flamengo pode oferecer um futebol muito além desse futebolzinho que o Flamengo vem apresentando após a data FIFA. Bragantino, não vou nem dizer contra o Bragantino, porque o Flamengo ali ele não entrou dentro de campo. Então, contra o Santos, né, que foi um jogo treino, o Flamengo fez uma péssima partida, mas mesmo assim ainda conseguiu vencer o Santos em ritmo de treino. Por que ritmo de treino, né? O estádio vazio e pela intensidade que tinha o jogo, né? Vamos dizer assim, demonstrava que era um treinamento, né, entre Flamengo e Santos. Mas o Flamengo venceu, o resultado foi importante, só que as atuações têm que ficar com um sinal de alerta para as próximas rodadas, né? Então vamos embora com mais um vídeo. Mauro César Pereira e Pilhado analisando essa vitória do Flamengo e os pontos negativos que a gente tem que ficar de olho, né? Então aí você vai deixando seu like, crédito aí, Jovem Pan Esporte, vamos embora para mais um vídeo. E o seu like ajuda demais. Valeu! Mauro César Pereira. Mais uma má atuação do Flamengo. Na verdade, eu achei péssima. Eu achei uma atuação muito ruim de um Flamengo, contra um Santos fraco, contra um Santos sem torcida, contra um Santos sem treinador, contra um Santos pressionado por uma torcida que soltou rojões dentro de campo no jogo contra o Corinthians. Ou seja, era um adversário frágil que o Flamengo pegou, então não dá também pra gente achar, venceu fora de casa na Vila Belmiro. Não, venceu, sim. Ótimo ter um resultado que coloque o Flamengo na 3ª colocação, passando o Palmeiras. Agora, não dá pra tapar o sol com a peneira, né, Mauro? Porque é um Flamengo que vem de 10 dias de preparação, tiveram 2 de folga, 7 dias. Vamos contar como 7 dias de treino e preparação física. E que volta apático, que volta jogando mal, que volta sem organização e outra coisa, que volta sempre perdendo intensidade, Mauro. É um time que não tem intensidade e conseguiu sofrer não uma grande pressão, mas uma pressãozinha desse Santos frágil no segundo tempo. O Flamengo, ele nos 3 últimos jogos pelo Brasileiro, ele sofreu uma média de 24 finalizações, 24,3 por jogo. Nos 3 últimos jogos de mata-mata, ele sofreu uma média de 8 finalizações por jogo. É o triplo. 3 vezes mais. São números lá do SofaScore. Por que isso? Porque esse time escolhe o que ele quer jogar. Não estou dizendo que isso é elogio, não, pelo amor de Deus. Nem que deva escolher, nem que pode escolher. É uma constatação. Ele escolhe. Então, no mata-mata, Flamengo e Fluminense, né? Vou jogar o mata-mata aqui. Fluminense é o favorito, ganhou o Carioca e tudo. Os caras, né, jogam. Aí o primeiro jogo foi 0-0. O Felipe Melo foi expulso, aquela coisa toda. Jogou melhor. E no segundo ganha de 2-0. O Fluminense finalizou muito pouco. Contra o Racing, um jogo encardido, chato. O Racing finalizou mais que o Flamengo. Mas foram 8 finalizações, na média ali de 8 por jogo. Não jogou bem, né? Quanto o Bragantino, eu acho até que fez um jogo aceitável ali. O jogo de Libertadores ali, jogo com o time argentino, time que se mobiliza para essa competição, brigando por liderança, é outra história. É outra história. Acho que o pessoal às vezes acha que é jogo com o Campeonato Carioca. Não é. É outra conversa, jogo chato, adversário que sabe o que faz, sabe como enfrentar, enfim. E é um time que tem muito mais qualidade do que vários aí que a gente vê aí no Campeonato Brasileiro. Ontem o Grêmio ontem ganhou de quem? Ganhou do Coritiba. Coritiba, pelo amor de Deus. Só para citar um exemplo, né? Hoje tem Vasco, né? Assustador para o torcedor do Vasco. Mas, assim, o time escolhe quando quer jogar.
E o São Paulo está lutando contra isso sozinho, porque ninguém vai chamar a atenção dos jogadores. Ontem ele colocou a Arrascaeta no banco, né? Pedro no banco, e foi por opção, né? Que ele colocou a Arrascaeta no banco. Eu vou dizer uma coisa aqui, que vai ter gente que vai me xingar, mas nesse ano o Cebolinha está sendo mais importante que o Flamengo do que o Arrascaeta. Participa de mais gols, apesar de não jogar o que ele já jogou antes, tá? Participa de mais gols, faz mais gols. Pode observar, levanta os números. O Arrascaeta está jogando com um nome há algum tempo. Isso quando consegue jogar. Quando não está machucado, quando não está 100%, quando só consegue correr até os 30 minutos. Claro, quando ele está em campo, você percebe o talento, a capacidade que ele tem e tudo mais, mas é pouco. Tem que ser mais. O Gabriel, muito mal. Né? Muito mal, muito mal. Léo Pereira, mal de... Léo Pereira, o Wesley estava melhorando ali ofensivamente, mas defensivamente erra demais. Segundo gol seguido que ele fala clamorosamente. Primeiro gol do Santos, o Léo Pereira ele perde na corrida para o Mendonça, mas na origem do lance tem um erro do Ayrton Lucas, displicente até na origem do lance, na cobrança lateral. E a bola é do Wesley, ele não consegue interceptar uma bola invertida que é dele. Pô, pelo amor de Deus, ali você corta aquela bola e acabou a jogada. Não corre, não vê, não olha para o Léo não vê, o Mendonça passa como quer e faz o gol. Mas acho que, poxa, o lateral tinha que ter cortado aquela bola. Ele estava bem posicionado para isso. É um garoto, né? Então acho que tem que ter um certo cuidado. Acho que ali o São Paulo insiste em escalá-lo, enfim. Mas é um time que escolhe quando joga, escolhe quando quer jogar. Ontem foi uma partida modorrenta. O Santos foi tudo isso que você falou. E é muito pouco, é muito pouco. É muito pouco. E eu acho que a única possibilidade de um crescimento aí é com a chegada de novos jogadores. O São Paulo conseguiu montar ali uma espinha dorsal de jogadores que ele pode sempre confiar. Quando eu digo sempre confiar, alguém acha que o time que jogou contra o Bragantino era um time confiável para qualquer técnico, para fazer o que eles fizeram, para jogar como jogaram? Um time absolutamente que não competiu, não marcou, não brigou pela bola, tomou 36 finalizações. Negócio medonho, horroroso. Ontem foi um jogo péssimo do Flamengo. Ainda assim consegue estar em terceiro lugar. E tem eu acho que só um ponto positivo aí que é o recorte da história, né? 4 vitórias seguidas sobre o Santos na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro. O Santos nunca perdeu para um adversário 4 vezes seguidas no Brasileirão, como mandante. O Flamengo conseguiu isso. Sabe quando foi a primeira vitória do Flamengo na Vila? Foi em 2009, no Brasileiro. Um gol do Adriano. Nunca havia vencido lá. Aí teve acho que esse é o pior Santos da história. E agora o Flamengo venceu 4 vezes seguidas. Ganhou em 20, 21, 22 e 23. Isso é importante, assim, uma mudança de como, apesar dessa coisa modorrenda, né? Como o clube consegue hoje competir em terrenos onde ele só perdia. O Flamengo só perdia para o Santos na Vila. Era 0 ponto, podia contar ali, não vai pontuar. Quando empatava era muito. E ganhou 4 anos seguidos, né? Não foi só sobre esse Santos aí se arrastando como ontem, né? O Santos era um arremedo de time e o Flamengo conseguiu 2 vezes complicar o jogo diante do Santos, numa condição que era totalmente favorável. Acho que teve algumas coisas boas, acho que o Gerson, apesar de alguns altos e baixos, teve bons momentos, acho que ele fez um bom jogo. Vitor Hugo, acho muito bem. O Pulgar, né? O Pulgar tá... O Pulgar que o pessoal falava que era uma porcaria, agora todo mundo tá apaixonado pelo Pulgar. É que nem o caso do Varela. Varela, que ele não joga... Gente, o São Paulo tem que colocar o Varela para jogar. O garoto vai se queimar. Vai se queimar. Ontem, é porque o time venceu. Ele caiu sozinho no jogo lá do Bragantino, no 4º gol, pisou na bola e caiu. Todo mundo estava escorregando, mas escorregou e caiu. Não dá. Teve o pênalti contra o Botafogo. Teve a expulsão contra o Racing. Agora, aí, aquele gol contra o Red Bull Bragantino. Ofensivamente, ele dá opção para o São Paulo. Ele chega mais que o Varela. Só que ele compromete muito lá atrás. Eu tenho assim, um receio desse garoto se queimar. Amanhã, quando a torcida pegar no pé dele, não tem mais jeito, cara. A torcida vai botar ele para fora. Ele é um garoto, 19 anos. Ele pode corrigir seus defeitos. O Mateuzinho está machucado, também outro que não é confiável, mas acho que o Varela é um jogador experiente, que pode, talvez com a chegada do Luiz Araújo, que vai fazer mais o corredor direito, ele vá usar mais o uruguaio. Mas acho que ele precisa pensar um pouco mais nisso, porque está comprometendo demais. Eu acho que ele está se expondo muito, o garoto. Se fosse o Maracanã essa falha de ontem, a torcida ia pegar no pé dele e começar a vaiar, não tenha dúvida. Ele ia pegar na bola e ia ser vaiado. É que o jogo foi em Santos e sem torcida. Senão ele ia ser já perseguido, porque isso acontece, a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes. Mas foi uma atuação assim, muito, muito deprimente até desse tipo do Flamengo e acho que o técnico está travando um duelo interno ali, com algumas forças. Os jogadores não queriam treinar a quantidade de treinos nesses dias aí que... O São Paulo programou alguns dias para treino em 2 períodos. O treino normal, que faz pela manhã, e fazer no fim da tarde, eles puseram refletores lá no CT. Então, tipo, 6 da tarde até umas 8, treinar uma bola parada, treinar uma jogada ensaiada, uma correção de posicionamento. Nada para arrebentar os caras, fazer treino físico de manhã, tarde, como era no passado, nos anos 80, tinha muito isso, que arrebentava os jogadores. Não, fazer um ajuste, sabe? Por que isso? Porque ele não teve pré-temporada no Flamengo. Então ele está tentando recuperar o tempo perdido, trabalhando mais o time, para corrigir certas situações. Os caras não queriam, os jogadores não queriam treinar tanto.
Cara, passaram semanas no Rio de Janeiro. O Flamengo fez vários jogos em casa, porque coincidiu de ter o mando de campo em alguns jogos, intercalados com clássico com Fluminense e Vasco. Então ele não saiu para jogar com o Fluminense, Copa do Brasil, 2 jogos, né? E contra o Vasco, porque, lógico, foi no Rio. Então eles ficaram um tempão lá. Gente, o cara vai treinar no CT do Flamengo de 6 às 8. Toma um banho, 8h30, tá em casa. Peraí. Aí no outro dia treina só de manhã. Eles folgaram segunda e terça. Sabe quando foi o treino na quarta-feira? Foi no fim da tarde. Então eles tiveram 2 dias e mais um outro dia quase inteiro de folga. Aí não querem treinar tantas horas, tantas vezes assim. Isso é informação, Mauro. Informação, isso é informação, claro. Existe. Aí amanhã... Agora é um absurdo. Aí amanhã vai ter jogador falando, não é verdade. É verdade sim. Informação lá de dentro. Os caras, não, torcem o nariz. Então, se o técnico quer trabalhar, quer exigir mais, a diretoria se omite, e aí fica isso. O que a gente viu no jogo do Bragantino? Esse jogo não pode ser esquecido. Aquilo foi uma vergonha. Apático, desorganizado. Aquilo ali é para cair meio mundo, cara. Aquilo é um absurdo. Um time indolente. Assim, praticamente, o Braga jogou muito bem, o Red Bull jogou muito bem. Mas, assim, encontrou muita facilidade para um adversário que não quis competir. E ontem foi uma vitória assim, porque o Santos está se arrastando, senão não teria vencido o jogo. Um jogo modorrento, um time preguiçoso. No final ainda teve que ficar ali trocando passe para prender a bola para acabar no 3-2. Agora, o jogo já era para estar resolvido há muito tempo. Mas por que isso só acontece no Flamengo? Por quê? Porque a o Flamengo diretoria, é o único clube que o jogador manda. Porque a diretoria é permissiva. Porque ela permite esse tipo de coisa. Porque ela aceita. Só por isso. Porque não tem uma cobrança profissional que o presidente do Flamengo prometia quando era candidato. Foi outro dia lá no CT, teve lá uma reunião, pelo que eu soube, nem foi uma reunião dura, foi mais, vamos lá e tal, né, e tal. Deveria ir mais vezes, ou então o Marcos Braz que deixasse ser menos brother do jogador e mais enérgico para cobrar dos caras. Esse é o problema, entendeu? A relação é muito permissiva. E os jogadores, no meu entendimento, está muito claro, eles escolhem. O mata-mata é mais fácil, gente. Você pode ser campeão da Libertadores com 13 jogos, na Copa do Brasil, mas agora quantos jogos? 2, 4, 6 jogos. Você pode ser campeão. A premiação é maior. O Flamengo dá metade da premiação, o Flamengo dá para os jogadores. Sabe quanto está de prêmio a Copa do Brasil e o Brasileiro e o Libertadores? O Flamengo repetiu ano passado? Para dividir para ele? 106 milhões. Achava que era 106 milhões. 106 milhões, senhoras e senhores. Para dividir entre eles. É o prêmio se forem campeões, de novo, como foram no passado. Metade o Flamengo dá. O Flamengo coloca a meta assim, é campeão, a bolada. Não foi campeão, não ganha nada. Antes não, tinha negócio de sexto lugar, comemorar, né? Tal, tinha essa pataquada. Então seria na outra gestão. Seria 53 milhões para os jogadores, é isso? Pois é, então, mas assim, o brasileiro dá trabalho, né? São 38 rodadas, a premiação é menor, você tem que ficar ali remando. Mas, cara, o Flamengo não pode ficar sem liderar uma rodada do brasileiro desde que foi campeão em 2020. Não lidera uma rodada, com o elenco que tem, com o investimento que tem. E quem questiona isso internamente? Quem questiona os jogadores quando torce o narizinho? Quem questionou os jogadores depois de quinta-feira? É só o técnico. E ele estaria meio que toreando, como outros já ficaram antes. A única diferença que eu vejo é que me parece que dessa vez eles não estão inclinados a demitir o treinador, né? E a torcida já entendeu, em boa parte, que o problema não é só técnico. Custou entender, né? Mas está entendendo agora. A Flávia Bibi não, essa nunca entende nada. Mas o torcedor, você percebe isso nos jogos no Rio, inclusive, que e na rede social, os questionamentos em cima dos jogadores. Alguém vai dizer que o São Paulo não sabe montar defesa. A defesa do Santos de 2019, ela foi a 4ª melhor do brasileiro. Tomou 1 gol a mais do que o Atlético e Palmeiras e 2 gols a mais do que o São Paulo, que foi a melhor defesa. Então você lembra, que não sabe montar, depende. Se os jogadores vão trabalhar, se o time vai amadurecer. Agora o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, olha que coisa bizarra. E a 14ª defesa. O Flamengo que mais cria chance de gol. E incrível, o Flamengo hoje é o time que tem o melhor aproveitamento de chance depende de menos chutes para marcar um gol, 5 pontos, alguma coisa. Que é uma coisa bizarra, porque não era assim. O Flamengo tinha que chutar 18 bolas para fazer um gol. Então, melhorou em alguns índices ofensivos. Agora, defensivamente, muito ruim. E no brasileiro de pontos corridos, né? E a postura é inaceitável. A postura do time, o comportamento, a aceitação de certas situações. O segundo gol tem uma falha do Matheus Cunha, acho que ele rebate mal, mas ninguém chega. O Ayrton Lucas chega 1h30 depois, estava chamando o Uber para chegar naquela bola, pelo amor de Deus. Quer dizer, os caras não se concentram, sabe? Então, agora, vai ver o mata-mata. Eu falei, contra o Racing foi um jogo difícil, ganhou como dava, mas foi um jogo duro, difícil pra caramba. Venceu. E o Fluminense, eles estavam mordidos. Vamos ver agora com o Atlético Paranaense se vai ser assim, que é a Copa do Brasil, com um time que já tem uma rivalidade com o Flamengo, fizeram a final do ano passado, elimina o Flamengo um ano, elimina no outro, o Flamengo elimina o Atlético, ano após ano. É um jogo que tem uma outra pegada, né? Porque é mata-mata, é um jogo eliminatório. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser igual a ontem? Duvido. Aí eles se mobilizam. Aí eles têm outra postura. Amanhã contra o Alcas, depois de amanhã, pode ser que já seja um time mais
goleia o Alcas, todo mundo vai achar uma maravilha se acontecer, né? Tá valendo R$50 com o Vampeta. Mas não pode ser assim. O quê? Não pode ser assim. Ele apostou no Alcas. Mas ele não me paga. Você vai me pagar hoje? Você falou que você vai Mas pagar. apostou no Alcas o quê? Pau a pau? No jogo de ida lá, ele já volta. Porque ele apostou lá também, ele perdeu. Vergonha. Isso que o Mauro falou aqui é gravíssimo. É gravíssimo. Você ter jogador não querendo treinar com 7, 8 dias de data FIFA. Sabe? Sim, mas é um absurdo. Não quer ter treino em 2 períodos, Mauro, todo mundo torce o trabalha em 2 narizinho, períodos. A gente torce o trabalha aqui na narizinho. Jovem Pan, eu tenho o meu canal, você tem o seu, Pipelo tem outro emprego, Flávio tem outro emprego, Vampeta tem outro emprego. Vampeta tem vários, né? Os eventos dele, viajando aí pelo Brasil. Agora, o cara que ganha, é o que eu falo, eu acho que o Flamengo é o único time do Brasil que tem mais de 5 jogadores que ganham mais de R$1 milhão por mês. Mais de R$1 milhão por mês. O cara vai reclamar de trabalhar, o cara vai falar que ele não quer treinar em tal horário. Isso aí, pra mim, é demissão com justa causa. Pô, o cara não querer trabalhar. O cara ganha mais de R$1 milhão, o cara tem 45 milhões de torcedores ali torcendo por eles. Aí falam, motivação, já ganharam tudo. Não interessa que já ganhou tudo. A motivação de quem joga no Flamengo tem que ser a camisa que veste, a torcida de 45 milhões de torcedores e o salário que eles ganham. Os caras ganham, dificilmente algum titular do Flamengo, tirando o Wesley, ganha, o Matheus Cunha também, menos de 500 mil por mês. Dificilmente. Algum jogador titular do Flamengo ganha menos de R$500 mil por mês. E o cara vai falar que ele não quer treinar? O cara vai falar que ele não quer treino com integral, que seja, com 2 períodos? Pô, com 2 dias de folga ainda. Os caras puderam tirar 2 dias de folga e a gente sabe. Teve uma folga depois, no domingo, né? Sim! E já tiraram 42 dias de férias. Agora, houve também um período lá de 29 dias que eles ficaram sem folgas, né? Acho que é aí que começa o problema. O São Paulo botou os caras para treinar 29 dias sem folgar. Jogo, treino, jogo, treino, jogo, treino. Quase um mês. Acho até que por isso deram essas folgas agora da Tafio para ajustar. Que tem questões também trabalhistas no meio, né? Tem que dar uma folga por semana, essa coisa toda. A questão é, o argentino quer botar os caras para ralar, quer corrigir os problemas, e só se corrigir isso treinando. Então ele quer criar situações, quando não tem viagem, para poder aproveitar o tempo. Não vou dizer que são todos jogadores, claro que não, mas a informação que eu tenho é que alguns... O cara não fala isso publicamente, mas torce o nariz. Então já fica aquela má vontade. E houve má vontade contra o Bragantino. Aquilo foi o quê? Aquele jogo não tem explicação, gente. É só olhar para o que aconteceu em campo. Que negócio é aquele? Não, Baldo, e ontem aqui, a gente tava no Canelada e indo para casa, acompanhando aqui pela Jovem Pan, né, com o Gabriel Dias. E o pessoal, aí você até deu um toque pro Pedro lá sobre... O negócio da camisa, né, do Flamengo, que entrou com a camisa errada, né? Sim, entrou com um pet de campeão brasileiro. Até isso, Zé. E aí eu tava escutando... Que coisa ridícula. Depois eu tava acompanhando à noite os programas todos. No primeiro tempo, eu não vi que a gente tava no programa. No segundo tempo, escutando pela rádio que eu fui pra casa. Falou, o Flamengo tá jogando no primeiro tempo igual como jogou com o Red Bull Bragantino. Que é o Santos. Que se é qualquer outra, tu pelava também. Eu não vi o primeiro tempo do Flamengo, né? Entendeu o que eu tô falando assim? Repetiu a mesma atuação. Depois fez o gol. Quando fez o primeiro, até fazer o gol, acho que o time se impôs um pouco mais. Esse Santos não é pra se basear em nada, né? Não sei como é que tomou 2 gols do Santos. Mas tem outra também, Mauro. Quando o Sampaoli for começar uma temporada, eu acho que ele tem que apelar. Ele tem que falar, eu sei quais são os jogadores que não querem porra nenhuma mais. Sim, mas isso é só ano que vem, né? Mas será que o Flamengo vai fazer isso? Será que o Flamengo vai fazer isso? Aí é uma hora que ele pode negociar. É lógico, eu não quero trabalhar mais com quem não quer trabalhar. Porque, o jogador que ele diz que ele não quer treinar, ele não pode jogar no Flamengo hoje em dia. O cara ganha uma fortuna, o Flamengo disputa tudo que é título, pra ele não querer treinar em 2 períodos. Entendeu? Então o Sampaoli tem que falar, vocês querem realmente que eu forme um time competitivo? Deixa eu formar o time. Eu sei que não tá querendo nada. Mas é isso que isso que tá em curso, O né? Márcio Reis... A chegada desses jogadores é justamente para tentar mudar isso aí. Paulo Souza já teve esse problema. O Alan, o Luiz Araújo, vai chegar o goleiro Rossi também, quer dizer, esses jogadores já são para justamente o Alan, é o jogador do Sampaoli. Entendeu? O Márcio Reis, companheiro nosso aqui, fez uma pergunta ontem pro Sampaoli na coletiva, né? Ele perguntou, o Arrascaeta, antes de entrar... Ele ficou tomando uma massagem na coxa. Você não botou ele por causa de condição física? Ou... Não. Ele falou, não. Tem um jogo quarta-feira. Alguns foram... Eu optei por 2 porque quarta-feira tem jogo. É na quarta, né? Quarta. Eu acho, porque quarta ou quinta que o Flamengo é o único time do Brasil onde o jogador segue mandando no Flamengo.
Jogador reclamar de treino, você nunca vai ver isso nos outros times. Você não vê isso no Palmeiras, você não vê isso no São Paulo, você não vê isso no Atlético Mineiro. Corinthians eu não sei. Corinthians já reclamou de intensidade de treino lá na época do Vitor Pereira também. Então é isso aí, nação. Mais um Vidinha. Apesar da vitória do Flamengo diante do Santos, sabemos nitidamente aí que quem assistiu o jogo, né, e viu os melhores momentos também, principalmente quem assistiu o jogo, viu que o Flamengo não apresentou um bom futebol sim, fez aquele futebol ritmo de treino, mas foi um futebol que, ofensivamente, o Flamengo ele consegue criar várias oportunidades de gols e conseguiu acabando, né, fazendo 3 gols aí e conseguindo a vitória. Assumiu a terceira colocação. Já defensivamente o Flamengo preocupa por nos últimos 2 jogos após data FIFA sofrer 6 gols. Então, se for fazer uma média ali, 3 gols por partida após a data FIFA. O Flamengo conseguiu levar 2 gols do Santos. Santos, uma draga essa temporada. Ainda conseguiu levar 2 gols do Santos. E um ponto importante, esse ponto que o Mauro César trouxe aí, né? Que é informação de acordo com ele, que alguns jogadores do Flamengo não querem ou torce o nariz, né, para poder treinar em 2 períodos. É aquilo, eu concordo com o Pilhado nesse ponto, que os jogadores têm que honrar a camisa do Flamengo, tem uma estrutura invejável aqui na América do Sul, nível Europa, tem salários exorbitantes para padrão brasileiro aqui, ou padrão da América do Sul, e os jogadores não querem. Acho que tem pelo menos 5 ou 6 jogadores que recebem acima de 1 milhão. Eu não sei se o Alan chegando agora vai receber na casa de 1 milhão para cima. Não sei te informar isso. Mas aquilo é complicado. E isso é preocupante. Óbvio que, possivelmente, minha opinião, possivelmente o Mauro César Pereira deve saber quais são esses jogadores. Só que ele não pode expor, né? Óbvio, né? Ele passou ali alguns jogadores do Flamengo, só que ele não pode expor. Isso é uma coisa preocupante. Eu faço isso na minha empresa, eu sou demitido. Não, se eu estivesse trabalhando numa empresa, seria demitido por justa causa tranquilamente. Mas como é jogador, né? Tem contrato, isso não vai acontecer. E os dirigentes não tem impulso firme para poder ir lá comprar, né? Cobrar, não tem impulso firme para poder ir lá cobrar os jogadores. Óbvio, a gente sabe como que o Flamengo é nos últimos anos aí. O Flamengo é muito bem administrado, mas como é para tomar decisões profissionais, os dirigentes, principalmente nesse caso aí, como o Mauro César falou, que isso eu tenho certeza que vai repercutir muito isso, né? Inclusivemente até dentro dos próprios jogadores, só que eles não vão se manifestar, é uma coisa grave, né? E a gente, torcedor, fica à mercê disso, né? Os jogadores jogam quando ele quer. Eu já disse isso um tempo atrás. Jogadores do Flamengo escolhem jogos. Antes do jogo contra o Fluminense, né, pelo segundo jogo da Copa do Brasil, quando o Flamengo venceu por 2-0 e avançou de fase, eu disse isso. Nesse jogo contra o Fluminense, o Flamengo vai jogar bola. E o que foi aconteceu? Jogou bola, venceu por 2-0 e avançou. Esse time do Flamengo, a maioria dos jogadores, escolhe qual jogo quer jogar. E o Mauro César falou a mesma coisa do que eu penso. Entendeu? Os jogadores escolhem jogo. Bragantino? Vou jogar não. Tem Palmeiras. Acho que o Palmeiras daqui a 3 jogos, né? Contra o Palmeiras, lá em São Paulo, eu vou jogar bola. Vou apresentar meu futebol. Entendeu? Contra o Fluminense, clássico, depois pelo Brasileirão, também vou jogar bola. É assim, infelizmente. É assim. Isso pode mudar, óbvio. Muitos jogadores chegam ao final da temporada, estão saindo, chegam novos jogadores agora no meio do ano, isso pode mudar, óbvio. Só que o São Paulo, ele tá brigando por uma estrutura já enraizada dentro do Flamengo que dificilmente o técnico vence, né? Se o resultado não vir, dificilmente o técnico vence. Mas eu quero saber a tua opinião em relação a essa informação que o Mauro César trouxe aí, apesar da vitória que veio, terceira colocação, mas tem coisas piores para o São Paulo tentar resolver e tentar fazer esse time evoluir mais ainda, né? É isso aí e tamo junto.